bom dia! Está no ar o programa Extra Classe e na Semana da Voz, o destaque dessa edição é o principal instrumento de trabalho do professor. Nas oficinas do Simprominas, os exercícios que ajudam na respiração e no uso correto da voz. Palestras de especialistas no Centro de Referência do Professor estimulam os cuidados com as cordas vocais. E na entrevista, a fonoaudióloga Lorena Costa Rosa explica por que o mau uso da voz pode causar doenças graves na laringe. O uso prolongado, inadequado, abusivo, acaba gerando os principais problemas vocais. Agora, no programa Extra Classe. Nem sempre as pessoas percebem, mas o uso inadequado da voz pode levar a sérios problemas de saúde. Uma simples rouquidão pode ser um sinal de uma doença mais grave. Por isso, é importante estar atento e procurar logo a ajuda de um especialista. Na oficina de voz, uma plateia atenta. Afinal, a voz do professor merece cuidados especiais. Exercícios de alongamento e respiração ajudam a manter as cordas vocais em boas condições, o que é essencial para o bom desempenho do professor em sala de aula. Todos nós esperamos contribuir um pouquinho para as informações serem disseminadas, né? E fazer com que não só os profissionais da voz, já que nós estamos aqui, né, no lugar de profissionais da voz, mas como a população de uma forma geral se beneficie, né, ouvindo um pouquinho sobre que tipo de cuidados e quem procurar na hora de uma queixa, de um sintoma vocal. Tereza Moura de Oliveira foi uma das palestrantes das atividades da Semana da Voz no Centro de Referência do Professor da Rede Privada, Simproserp. As alunas do curso de Fonoaudiologia do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks consideram esse tipo de trabalho um complemento indispensável à formação profissional. O estágio que a gente já faz no Sindicato dos Professores já é importante porque a gente começa a ter a vivência fora do que é o Isabela, fora do que é somente o curso. A gente começa a levar os conhecimentos para a prática. Eu acho que existe pouca informação a respeito da prevenção vocal e as pessoas deveriam procurar mais ajuda fonoaudiológica, porque a voz é muito importante em todos os aspectos da vida, afinal de contas é com ela que você vai se comunicar com o mundo. A diretora do Simprominas, Maria das Graças de Oliveira, reforça a necessidade do professor fazer um trabalho de prevenção contra as doenças decorrentes do mau uso da voz. O ambiente de trabalho, ele contribui para esse agravamento, né, do mau uso da voz e outras, né, acústica de salas. Então, tem realmente uma série de questões na infraestrutura da escola que tem que ser analisada a partir desse adoecimento muito frequente do professor em relação às cordas vocais. Nossa entrevista de hoje é com a fonoaudióloga Lorena Luísa Costa Rosa. Lorena é uma das responsáveis pela oficina de voz realizada pelo Simprominas em parceria com o Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Bom dia, Lorena. Bom dia. Quais os problemas de voz mais comuns no dia a dia dos professores? Bom, em relação aos problemas vocais dos professores, nós temos com maior frequência a rouquidão, ou mesmo a perda de qualidade vocal decorrente do mau uso, do uso intensivo, abusivo da voz, que é típico dos professores, né? Os professores são profissionais da voz e eles têm, em função disso, uma demanda vocal muito grande. Só quem é professor sabe, né, o quanto a voz é um instrumento importante. Então, na maioria das vezes, os problemas vocais são advindos deste uso inadequado da voz. O uso prolongado, inadequado, abusivo, acaba gerando os principais problemas vocais, que podem variar desde simples rouquidão, né, até problemas mais sérios, como a afonia, que é a perda completa da voz. O que leva o professor a ter esses problemas? É uma somatória de fatores, né? Nós temos os professores com carga horária de trabalho muito extensa, isso associado ao uso intensivo da voz é que acaba disparando os problemas vocais, né? Então, fatores emocionais também podem estar envolvidos, mas o principal é mesmo o mau uso da voz. Quais as dicas que você pode dar para as pessoas usarem melhor a voz e evitar o abuso? Bom, em primeiro lugar, é preciso que o professor que esteja com problemas vocais, ele se submeta a uma avaliação
otorrinolaringológica, né? E há uma reeducação vocal com o fonoaudiólogo. Uma vez que os problemas são oriundos da falta de orientação vocal, são oriundos da falha do uso vocal, é importante que esse professor aprenda a utilizar corretamente a voz, né? Então, primeiramente, é indicado o diagnóstico otorrinolaringológico, seguido da reeducação vocal com o fonoaudiólogo. Mas, em linhas gerais, a gente pode citar algumas dicas, né, capazes de minimizar os problemas vocais de professores. A primeira delas é a ingestão de líquidos. O ideal é que todas as pessoas, independentemente de serem professores, profissionais da voz ou não, o ideal é que elas façam ingestão de pelo menos 2 litros de líquidos por dia. Por quê? As pregas vocais precisam estar bem hidratadas. Prega vocal é músculo revestido por uma mucosa. Esta mucosa, para que ela vibre, para que ela funcione bem, é preciso que ela esteja bem hidratada. Então, uma hidratação bem feita, ela vai garantir também células de pregas vocais bem hidratadas. O indivíduo que tem uma hidratação insuficiente, ele acaba tendo um excesso, um muco viscoso sobre as pregas vocais, isso gera pigarro, gera tosse, que são também maléficos à saúde da voz. Outra dica que a gente pode dar, e na verdade deveria ser a número 1, é evitar o cigarro. O cigarro é o grande vilão das pregas vocais. As toxinas que ficam em suspensão na fumaça do cigarro, elas aderem a essa mucosa que é lubrificada, criando ali um terreno predisposto ao desenvolvimento de inúmeras lesões, que podem ser desde um simples nódulo até mesmo câncer. O que os professores já afetados devem fazer para diminuir os problemas vocais? Olha, nessa situação, Monique, não há muito que se possa fazer por conta própria. O ideal é que se evitem as receitas caseiras. Tem sempre um vizinho, um amigo, um parente para dar alguma receita. Faz gargarejo com isso, chupa tal pastilha. Todas essas questões, elas são contraindicadas. O ideal é que se busque por um diagnóstico de um profissional, um otorrinolaringologista, e, posteriormente, pelo trabalho de um fonoaudiólogo, tendo em vista que a maior parte dos problemas vocais de professores são decorrentes do mau uso, do uso abusivo da voz. Então, é preciso que esse professor seja submetido a uma terapia fonoaudiológica para ajustar a produção da voz. O que as atuais pesquisas apontam sobre os distúrbios da voz em professores? Tem sido objeto de estudo, sim, a voz do professor. São inúmeras as pesquisas que enfatizam essa categoria profissional. E os números são bastante alarmantes. A quantidade de professores com queixas, com sintomas vocais é bastante grande. Então, daí a importância de nós fazermos esse programa, né, para alertarmos os professores dos riscos aos quais eles estão expostos em relação à saúde vocal. Quais os objetivos dessa parceria entre o Simprominas e o Isabela Hendricks para a realização de atividades relacionadas à voz? Olha, o principal objetivo é oferecer um suporte para o professor em relação a esses cuidados com a voz. Então, o professor que está passando por dificuldades vocais, tão logo essas dificuldades comecem, o ideal é que ele busque por ajuda. Então, o Isabela Hendricks, juntamente com o Simpro, estão oferecendo esse pronto-socorro, digamos assim. Um local onde o professor possa ser acolhido, possa passar por uma triagem e por orientações na área de voz. Nós vamos ver então, Lorena, como funcionam as oficinas de voz aqui no Simprominas. Fonoaudiólogos irão auxiliar na prevenção, avaliação e diagnóstico de distúrbios da voz. A oficina acontece a partir das 10 da manhã no auditório do Simprominas, que fica na rua Jaime Gomes, 198, na Floresta. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail saude@simprominas.org.br ou pelo telefone 31 3115 3043. E o que já foi possível